Hoje trago 3 ótimos fundos imobiliários para investir para o longo prazo. E quando eu falo em fundos imobiliários, eu já imagino viver de renda. Quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente não pensa tanto no crescimento. Se você pensa em crescimento, é legal você olhar mais para as ações. Já os fundos imobiliários, nós temos que realmente investir e pensar na sua renda mensal. Por quê? Você vai receber uma renda todos os meses igual um reloginho, isento de imposto de renda. Então, esses dividendos, eles são muito interessantes para quem quer se aposentar, para quem quer viver sua independência financeira sem se preocupar com estresse, porque os fundos imobiliários, eles são menos voláteis, inclusive, do que as ações. Principalmente aquelas ações que são mais arriscadas, digamos assim, que são mais voláteis, as famosas small caps. Mas os fundos imobiliários, na minha opinião, é a melhor forma de você conquistar sua independência financeira e devem sim fazer parte aí de um portfólio de um investidor tanto agressivo como também conservador. Porque os fundos imobiliários, a gente tem que entender o seguinte, nós temos fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de tijolo, você vai estar investindo em grandes imóveis, shopping centers, lajes corporativas, escritórios, grandes lojas que são locadas para supermercados ou grandes varejistas. Nós temos galpões logísticos. Então você pode ser dono de um pedacinho, por exemplo, de vários shopping centers. Essa segurança que você vai ter com vários lojistas te pagando aluguel, vários inquilinos, isso te traz uma segurança para você dormir bem, para você estar diversificando o seu patrimônio, trazendo segurança para o patrimônio da sua família. Então quem me conhece aqui sabe que eu adoro os fundos imobiliários. Já os fundos imobiliários de papel também são muito interessantes. Eles estão atrelados à renda fixa. E também pagam super bem quando a taxa Selic está em alta. Por exemplo, o que é um fundo imobiliário de papel? Você entrega o seu dinheiro para um gestor de fundo imobiliário, esse gestor vai captar o seu dinheiro, o meu, de outros milhões de cotistas, que vamos estar entregando o nosso dinheiro na mão dele para que ele possa emprestar o nosso dinheiro para outras pessoas, outras empresas, digamos assim. Sendo que essas empresas, elas são do setor imobiliário, tá? Então são incorporadoras, são empresas construtoras que vão construir edifícios, vão construir residenciais e com isso eles vão pagar para nós juros através dos famosos CRIs, tá? Então, geralmente, a gente vai conseguir uma rentabilidade por mês em aluguéis maior, superior até mesmo do que a taxa de juros do Brasil. Bom, dito isso, eu acho interessante diversificar. Você pode ter fundo imobiliário de papel, você pode ter fundo imobiliário de tijolo. Eu, por exemplo, tenho hoje 70% em fundo de tijolo, 30% em fundo de papel. Por quê? Porque eu já invisto em renda fixa, então eu me dou o direito de receber mais aluguéis de imóveis físicos, tá? Mas é claro que você vai montar a sua estratégia como você achar melhor. Quer ter 50% papel, 50% tijolo, faça como você achar melhor, tá? Mas o porquê que eu gosto tanto dos fundos imobiliários? Primeiro, eles têm uma distribuição consistente de dividendos, como eu falei. Então, todo mês você vai receber igual um reloginho esses aluguéis isentos de imposto de renda, o que é muito interessante, porque, por exemplo, você pode comprar um imóvel, uma casa, um apartamento e colocar para alugar. Até um imóvel comercial, não importa, uma loja, você pode colocar para alugar. No final do ano, você vai ter que se preparar, porque você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda e vai pagar imposto sobre o recebimento desses aluguéis. Já dentro dos fundos imobiliários, eles são isentos, tá? Outro motivo que eu gosto muito. Hoje, ao comprar um imóvel residencial, colocar ele para alugar, em média, você vai receber 0,3%, 0,4% ao mês. Já com uma boa carteira diversificada de fundos imobiliários, você vai estar recebendo aí algo em torno de 1% ao mês, livre de imposto de renda. Muito diversificado, com muita segurança. E a hora que você aprender a comprar os fundos imobiliários no ciclo correto, que é o ciclo de baixa, vai fazer ainda mais diferença para que você possa comprar imóveis, dentro de galpões, lajes, shoppings mais baratos e ainda ganhar mais dividendos sobre isso, tá? Outra questão, você investindo em um bom fundo imobiliário, como eu trago aqui para você 3 ótimos fundos imobiliários hoje, com uma boa gestão, você vai estar investindo em bons imóveis, você vai estar investindo em imóveis que são muito procurados, tem baixa vacância. Quando eu falo de vacância, é o quê? Os imóveis estarem vagos. Então imagine você que nós vamos investir num fundo imobiliário de galpão. São 10 galpões, tá? 9 deles estão alugados, um está desalugado. Então nós temos uma vacância de 10%, tá? Quanto menor a vacância, mostra que a gestão está fazendo um bom trabalho, está colocando bons inquilinos ali,
está realmente deixando seus imóveis alugados, porque comprou imóveis bem localizados. Esses imóveis, se o inquilino saiu, já na sequência entra outro, porque são ótimas localizações, são ótimos imóveis. E quando a gente fala em fundo imobiliário de tijolo, de imóvel, a gente tem que lembrar que localização é a questão mais importante. Bom, essa semana eu inclusive comprei um pouquinho de cada desses 3 fundos imobiliários que eu vou colocar para você. Vou deixar aqui o comprovante em tela, né? E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar que eu investi é o Tegar 11. Vou deixar aqui o comprovante na tela. Eu comprei um pouquinho essa semana, eu já tenho na minha carteira há alguns anos e gosto bastante do Tegar 11. E agora eu vou explicar um pouquinho para você como é que funciona o Tegar 11. Bom, o Tegar 11 ele é um pouquinho diferente dos fundos imobiliários tradicionais de tijolo. Por isso que eu estou trazendo ele aqui na terceira posição hoje de fundos interessantes para a gente levar para o longo prazo, tá? O gestor do Tegar 11, o que ele faz? Ele compra o terreno, ele constrói o imóvel e aí o que ele faz? Ele vende depois esse imóvel, tá certo? Com uma boa de uma valorização. Então ele vai lá, compra um terreno em um lote promissor, né? Ele constrói, ele já tem o quê? Ele já tem muito fornecedor, ele já tem a sua equipe, tudo muito prático para ele. Ele consegue reduzir o preço da construção e com esse lucro ele repassa aí para os cotistas do fundo, tá? Então é um pouco diferente, porque os fundos imobiliários de tijolo, tradicionalmente, o que eles fazem? Muitas vezes eles compram um galpão pronto, eles compram um shopping pronto, né? E colocam para alugar e esse aluguel eles remuneram seus cotistas. O Tegar 11 é um pouco diferente, ele é um fundo de desenvolvimento. Ele desenvolve todo o projeto, ele compra o terreno, ele constrói o edifício, o prédio, enfim, e aí ele vende. E com esse lucro, ele remunera aí os cotistas com dividendos. Então, ele é um fundo imobiliário que a gente pode apostar um pouco mais no crescimento, na valorização, né? E nesse momento ele ainda está barato, ele está negociando bem abaixo do valor patrimonial, né? Então ele tem uma grande possibilidade de crescimento e também paga dividendos altíssimos. Vamos dar uma olhada aqui no RI, né, que é o relacionamento de investidores do Tegar 11. Você também tem acesso a esse relatório, não só eu. Você pode colocar sempre RI Tegar 11, RI XPML 11, RI HGLG 11 lá no Google que você vai ter o relatório. Todo fundo imobiliário tem que divulgar um relatório para os investidores com todos os dados, todos os documentos, tem que ter essa transparência com o cotista, tá? Olha aqui, ó, olhando aqui no RI do Tegar 11, a gente vê que são 215 ativos em 23 estados e 111 municípios, tá? São 2,7 bilhões de patrimônio líquido, então realmente é muito grande e eles têm mais de 80 mil unidades imobiliárias. Então é um fundo muito grande, tá? Que realmente desenvolve projetos, vende esses projetos com lucro e remunera muito bem os seus cotistas. Vamos mais a fundo agora na ficha técnica, já dentro do site Investidor 10, né? Então o Tegar 11 ele é do segmento híbrido, ele é um fundo, como eu falei, um fundo de desenvolvimento, tá? Tem aqui 1,5% de taxa de administração, isso é normal, o gestor precisa ganhar alguma coisa, ele não trabalha de graça, tá? E se ele me trazer lucro e retorno, para mim tá muito bom. São mais de 156 mil investidores hoje no fundo, para um patrimônio, como nós falamos, de 2,6 bilhões de reais. O Tegar 11 hoje, uma cota, tá custando cerca de R$ 89 reais. E esse é mais um fator preponderante que eu gosto muito de investir em fundo imobiliário. Porque a gente precisa de um baixo valor para começar a comprar, para investir em imóveis, né? A gente não precisa tirar financiamento no banco, enfim, comprar um imóvel de 500 mil reais para começar a receber aluguéis. Não, a gente pode começar a investir com pouco e já receber aluguel, tá? Então hoje uma cota do Tegar 11 custando R$ 89 reais. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 14,68%, isento de imposto de renda. Muito acima dos produtos de renda fixa, se você considerar que ele é isento de imposto de renda, tá? O seu preço sobre o valor patrimonial também nos mostra que ele está muito descontado, 0,80. Lembrando, o preço sobre o valor patrimonial, ou PVP, em 1, significa o quê? Que eu estou comprando toda a estrutura do Tegar 11 pelo valor que ele vale. Ou seja, ele vale 100, eu estou pagando 100. Estou te pagando justo, ok? 0,80 me fala o quê? Eu estou te vendendo todo o meu patrimônio por 20% de desconto. Então eu estou comprando, eu estou pagando mais barato no patrimônio, ou seja, está atrativo, tá? E nós temos aqui uma desvalorização no fundo nos últimos 12 meses de 15,56%. Por quê? Porque com a renda fixa pagando muito, nós vimos o quê? Uma crescente na taxa de juros Selic, né? Nós chegamos aí a 15% de taxa de juros. Muitas pessoas ficaram com medo de produtos da renda variável, como os fundos imobiliários, e no medo, na correria, fazendo mau negócio, na minha opinião, e eu avisei isso, né, em dezembro de 2024, muita gente correndo porque os fundos imobiliários estavam desabando, venderam na baixa para migrar
para renda fixa. Muitas vezes o assessor ligava, os fundos imobiliários vão desabar, é fundo do poço, vai acabar, vai ter taxação de dividendo, vai lá para o Tesouro Selic, vai lá para o Tesouro Direto, vai lá para o CDB, para debênture, não sei onde o assessor ganha comissão, né? E aí muita gente fez um péssimo negócio, eu vou explicar o porquê, né? Olha o gráfico do Tegar 11, o que aconteceu. Em dezembro de 2024 aqui, ó, ele desabou. E eu comprei muito Tegar 11 nessa queda, tá? E olha o que está acontecendo aqui, ó. Já está subindo tudo de novo. Por quê? Os juros futuros no Brasil já estão mostrando queda. Possivelmente em 2026 a taxa Selic começa a cair. Os produtos de renda fixa vão pagar menos. Quem se antecipa bebe água limpa. Quem chega antes bebe água limpa. Então, investidores mais experientes e que sabem o que estão fazendo, muitos assistem aqui o meu canal e sabem o que eu falo, compraram na época certa e ainda tá barato. Tá longe de buscar ainda, né, o pico que nós tivemos aqui em maio de 2024, julho de 2024. Então ainda tem muita oportunidade. Claro, quem chegou antes bebeu água limpinha, mas ainda tem água limpa para beber, ainda tem muito para a gente ganhar aqui com o Tegar 11, essa é a minha opinião. Tudo pode mudar conforme o tempo passa. Mas minha visão é para longo prazo, é receber dividendo, não é pensar muito em ganhar para vender depois. Eu não compro fundo imobiliário para vender em poucos meses. Eu compro fundo imobiliário para casar com ele por longos anos. Eu só vendo um fundo imobiliário se ele tiver algum problema na gestão, se o gestor fizer alguma cagada, né? Não é o caso que aconteceu com o Tegar 11. Ele caiu demais porque muitos investidores medrosos migraram para renda fixa. E eu não estou falando que a renda fixa é ruim, muito pelo contrário. A renda fixa é muito bem e cabe na carteira de todo investidor, avançado, iniciante, agressivo, moderado, conservador. Eu tenho 25% da minha carteira em renda fixa. Comprei muita renda fixa nessa alta. Mas quando a renda fixa está pagando muito, os juros Brasil está muito alto, é nesse momento que as ações estão muito baratas, que os fundos imobiliários estão muito baratos, que os gringos vêm comprar no Brasil, que os investidores, os tubarões, os maiores investidores do Brasil estão comprando, eu estou comprando e muita gente está correndo. Então, se você seguir a manada, você vai fazer mau negócio. Bom, dito isso, vamos seguir aqui. Vamos seguir analisando o Tegar 11, o dividendo do Tegar 11 histórico atualmente 14,68% e na média dos últimos 5 anos 18,2%, um dividend yield altíssimo, tá? Bom, e antes de falar aqui o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês, que eu também comprei essa semana, já quero pedir para você o quê? Se inscrever no canal Mestre da Riqueza, né? Vai me ajudar demais ter você inscrito aqui comigo, tá? Te agradeço muito. Então, se você puder se inscrever aqui em cima e ativar também a notificação pelo sininho, vai me ajudar muito a te mandar informações atualizadas sobre o mercado que eu possa te ajudar, por exemplo, a comprar no momento certo uma ação ou um fundo imobiliário. Bom, vamos seguir aqui para o HGLG11, vou deixar aqui na tela também, comprei e eu sempre gosto de ser transparente, trago aqui para vocês, né, comprovante, depósito bancário, e não é uma questão de que eu preciso provar isso, mas é uma questão que muita gente aqui na internet fala, pô, eu comprei, e às vezes não comprou. Eu gosto de ser transparente com vocês e colocar o meu extrato bancário, tá? Minhas operações de compra. Bom, dito isso, vamos lá, vamos seguir aqui. HGLG11 é o fundo imobiliário que eu trago aqui de Galpão Logístico. É um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa. Muitos analistas acreditam que o HGLG11 é o melhor fundo imobiliário de Galpão Logístico. Não é o que paga mais dividendo, mas ele é bem consolidado, com ótimos ativos, uma gestão muito eficiente e experiente, que traz segurança para o portfólio do investidor de fundo imobiliário, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui mais a fundo no HGLG11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, como eu disse, investe em imóveis físicos no segmento de logística, indústria e galpões. O número de investidores hoje passa 500 mil investidores, 504 mil investidores, para um patrimônio de 5,4 bilhões de reais. Também é um fundo gigantesco para nível Brasil. Tá? O HGLG11 hoje, uma cota dele custando R$ 158 reais, para um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 8,3%, isento de imposto de renda. O seu PVP também nos mostra que ele está um pouco abaixo do valor justo, 0,97, e ele se valorizou, suas cotas se valorizaram nos últimos 12 meses, 8,8%. E olha que bonitinho o gráfico, né? Olha como ele vem subindo aqui nos últimos 5 anos, tem alguns movimentos de queda, que é normal, correções fazem parte de qualquer ativo de renda variável, mas é muito bonito aqui o gráfico do HGLG11. Bom, olhando os dividendos históricos, a gente vê aqui uma média nos últimos 5 anos de 10%, para um fundo de galpão tá excelente, isento de imposto de renda, e atualmente 8,3%. Bom,
Os seus galpões estão distribuídos em vários estados brasileiros, mas principalmente estão ali em São Paulo, que é a principal praça, não tem jeito, São Paulo é a região mais rica do Brasil, a gente sabe disso, as maiores indústrias, os maiores comércios, né, a grana gira muito em São Paulo e ter galpões bem localizados ali, principalmente na capital de São Paulo, é muito importante, tá? Bom, São Paulo tem aí 16 galpões, Minas Gerais são 4 galpões, Rio de Janeiro 3 galpões, Pernambuco 2 galpões e Santa Catarina 1 galpão. Olhando aqui a taxa de vacância, eu já expliquei para vocês o que é vacância, né? É estar vago, na verdade. A gente vê hoje que 94,5% de todos os galpões do HGLG11 estão locados, tá? Sendo 5,5% deles disponíveis para locação. Nós tivemos então uma pequena queda na sua vacância aqui no último mês de junho de 2025. Olhando agora o próximo fundo imobiliário, o terceiro fundo imobiliário que eu acho excelente também, e na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de shopping, é o XPML11. Ele investe em shopping centers, tá? Também é um fundo de tijolo. Vamos olhar a ficha técnica dele aqui. Como eu disse, ele é um tipo de fundo de tijolo que investe no segmento de shoppings e varejo. Hoje sua taxa de administração está em 0,55% ao ano e nós temos aqui 592 mil cotistas. É um fundo imobiliário realmente hoje muito grande, com valor patrimonial em 6,6 bilhões de reais, com um número grande de cotistas para nível Brasil. Né? XPML11 aqui hoje custando uma cota R$ 102 reais. Os seus dividendos estão na casa de quase 11% aqui no último ano, né? Isento de imposto de renda, tá excelente. O seu valor patrimonial aqui versus o seu preço PVP 0,87 nos mostra que ele negocia hoje também com desconto frente ao valor patrimonial e a sua variação aqui foi positiva nos últimos 12 meses. Suas cotas se valorizaram 3,8%, tá? Eu espero que fique claro aqui, né, que você pode ganhar de duas formas com os fundos imobiliários, tá? Você pode ganhar com os dividendos, aqui no caso 10,79% no ano, você ganhou limpinho de imposto de renda na tua conta, ali todo mês cai um pouquinho, né? Quase 1% ao mês, digamos assim, mas as suas cotas que você possui também se valorizam ou desvalorizam. No caso aqui elas se valorizaram 3,8%, tá? E quem comprou nos últimos meses aqui se deu bem porque o XPML11 veio recuperando as suas perdas, como todos os fundos imobiliários caíram ali no final do ano passado, porque a tendência era de alta de juros. Agora que a inflação se mostra mais controlada no Brasil, a tendência é de queda de juros nos próximos meses. O mercado se antecipa, quem chega antes bebe água limpa, o mercado não espera os juros cair para estar comprado, eles compram antes. E é isso que o mercado vem fazendo, por isso que os fundos imobiliários estão se valorizando. Olhando os dividendos aqui, né, atualmente pagando 10,79% e nos últimos 5 anos 9,20%. O histórico de vacância aqui do fundo, também aqui na tela, né, hoje nós temos 96,1% dos shoppings locados, 3,9% desocupados para locação. Quase tudo alugado aqui. Bom, a listagem de imóveis são vários shoppings também espalhados pelo Brasil. Isso é muito legal porque nós temos vários imóveis locados. Se 2 ou 3 desalugam, a gente tem outros milhares, dezenas, digamos assim, né, locados para te pagar aluguel. Então você não vai ficar sem receber, fica tranquilo. Olha lá, 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Agora, é importante frisar o quê? Fundo imobiliário de tijolo, né? Muita atenção. Vamos focar em fundo imobiliário de tijolo, pessoal, que tenha mais de 5 imóveis, para te dar uma boa garantia de inquilinos diversificados, bons imóveis com boa localização. Cuidado para você não pegar um fundo imobiliário com um imóvel, por exemplo, porque o inquilino saiu dali, pode ser que até ele alugar para outro inquilino, você fique sem receber aluguel, tuas cotas desvalorizem, então não é bom a gente se colocar no risco. Quando a gente investe em fundo imobiliário, é para a gente dormir bem, ter tranquilidade, receber bons aluguéis. Quer ter um pouquinho mais de adrenalina? Comece a olhar para as ações, tá? E aí diversifique o seu patrimônio conforme o seu perfil de investidor. Não estou fazendo recomendação de investimento aqui. Estou trazendo para você, espero eu, muito ensino educativo para que você tome as suas decisões. Bom, claro, não existe nenhum ativo eterno. Pode ser que no meio do caminho, daqui a alguns anos, a gente resolva vender algum desses fundos imobiliários. Tudo vai depender da gestão. O que o gestor está fazendo com o nosso dinheiro, né? Enfim, se ele mudar completamente
aqui a sua gestão, começar a fazer besteira, a gente acaba mudando para um outro fundo imobiliário. Mas aqui são 3 grandes fundos imobiliários com muitos investidores, uma boa gestão com ótimos ativos que eu acredito que a gente possa sim levar aí para as próximas décadas, porque são excelentes ativos, tá? Mas me conta você aí, né? Quais fundos imobiliários que você está olhando? Quais fundos imobiliários eu poderia ter falado aqui? Comenta aqui embaixo comigo, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.